Paz do Senhor, meu nome é Vanessa, vamos à leitura de hoje. Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé, não tendo pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, que lhes anunciavam quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, que lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos e um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. E havendo-se calado, tomou Tiago a palavra dizendo: varões irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isto, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltaram e reedificaram o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-eis das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, de todas as que faz todas essas coisas, e que são conhecidas desde toda a eternidade. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, porque Moisés, desde os seus tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos discípulos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los para Paulo e Barnabé, Antioquia, a saber, Judas, chamá-lo Barsabas e Silas, varões destinados entre os irmãos. E por intermédio deles os escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciões, os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com as palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nos dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Tendo eles, então, se despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois Judas e Silas, que também era profeta, exortaram e confirmaram aos irmãos com muitas palavras. E tentando-se ali há algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz para os apóstolos. Mas pareceu bem a Silas ficar ali.
E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos capítulo 16. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam, passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em números. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram os impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bítinia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo, tendo de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para a Somatrócia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que tivessem atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhações, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-se os magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando aos carcereiros que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio em tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando os carcereiros e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro
E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse, Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, levou-lhes os vergões e logo foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram guerrilheiros dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo-lhes, dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Atos capítulo 17. E passando por Antípolis e Apolônia, chegaram em Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se a Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e os ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason a alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que os ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles chegaram lá, foram às sinagogas dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Mas, logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanharam Paulo e levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos todos os dias, na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este peroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram a Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio de Areópago, disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passado eu e vendo os vossos santuários,
Achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor e se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos, e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de varões que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome de Damares, e com eles outros. Atos capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, e que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado todos os judeus que saíssem de Roma, se ajuntou a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com ele e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu vos limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantou-se os seus judeus concordemente contra Paulo e o levou ao tribunal. E dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: se ouvisse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofrerias. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-os vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então, todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. Paulo, ficando-se ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegando a Éfeso, deixou-os ali, mas eles, entrando na sinagoga, disputavam com os judeus, e rogavam-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós, e partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém,
e saudando a igreja, desceu a Antioquia. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instituído no caminho do Senhor e fervoroso do Espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram Príscila e Áquila, se levantaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram a ir os irmãos a escreverem aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muitos aos que pela graça criam, porque, com grande veemência, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Atos capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntaram-lhes então: Em que sois batizados? Então, e eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com esse batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto os judeus como os gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo, e os enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, homens que tinham um espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham criado vinham confessando e publicando seus efeitos. Também, muitos dos que seguiam estas artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam-se que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me vir também a Roma. E enviando à Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome de Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e dava não pouco lucros aos artífices, os quais, havendo-os ajuntando com os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos as nossas prosperidades,
E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia. Este Paulo tem convencidos e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses e que os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venera a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentassem no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então, tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que eram judeus, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então, o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Éfesos, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardada do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vós aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com eles têm alguma coisa contra algum, a audiência e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo coisa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Atos capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e aos seus discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo entrado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postos ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E aconteceu, e acompanhando até a Ásia, Sópatro de Bereia e dos Tessalônicas, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteos e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, e estes, indo adiante, nos esperavam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivermos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntou-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, e falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram tão pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim a ordenara, indo ele por terra.
E logo que se ajuntou conosco em Ossões, o recebemos e fomos a Matilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte, de fronte a Quios. No outro, assamos e ficamos em Trógilio. Chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar diante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo que portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e a ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentarem a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, e a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiçai a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar aos enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. E entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Atos capítulo 21. E aconteceu que, separando-se deles, navegamos e fomos correndo caminho direito e chegaram a Cós. E no dia seguinte a Rhodes, e de onde passamos a Pátara. Achando um navio que iria para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já vista de Chipre, deixando-os à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando os discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos o dia seguinte, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade, e postos de joelhos na praia
e postos de joelho na praia, oramos. E saudamos uns aos outros, subindo os navios, e eles voltarão para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Petilomaida, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas, donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém, e o varão de quem é esta cinta, e o entregaram nas mãos dos gentios. E ouvindo-nos istos, rogaram-lhe tantos nós como os que eram daquele lugar, que não subissem a Jerusalém. Mas Paulo nos respondeu: Que fazei-vos, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-los nos inquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Mnossan, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciões vieram ali. E, havendo-o saudado, contou-lhes minuciosamente que, por seu ministério, Deus fizera entre os gentios. E, ouvindo-os ele, glorificaram o Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que se ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos, pois? Em todos os casos é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardado a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue e do sufocado e da prostituição. Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridas os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles a oferta. Quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: Varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade de Trófimo, de Éfeso, o qual pensava que Paulo introduzia no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povos, e pegando-o de Paulo, o arrastaram para fora da terra, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou o tribuno da corte, e o aviso que Jerusalém estava toda a confusão. E tomando logo consigo todos os centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo.
Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com as suas cadeias. E lhe perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas, como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: mata-o. E quando ia introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-lhe alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes destes dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Sicília. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Capítulo 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse-lhe: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Sicília, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todos os conselhos dos anciões, e recebendo destes carta para os irmãos, fui a Damasco para trazer manientados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse: levanta-te e vai a Damasco, e ali se dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra e vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus do vosso pai de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque há de ser sua testemunha para com todos os homens de todos os que vêm, tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os seus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E vi aquele que me dizia: dá-te pressa e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberam os teus testemunhos acerca de mim. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quanto ao sangue de Estevão, tua testemunha se derramava também, e eu estava presente e consenti com a sua morte, e aguardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra um tal homem, porque não convém que viva. E clamando eles, e arranjando de si as vestes, e lançando pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites, para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é vós lícito açoitarem um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que faz fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhes:
Dize-me, és tu romano? E ele disse sim. E respondendo o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu sou de nascimento. E logo dele se apartaram os que haviam de examinar, e até o tribuno teve temor quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o das prisões e mandou vir aos principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Atos capítulo 22. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentada para julgar-me conforme a lei, contra a lei, me mandas ferir? E os que ali estavam disseram: Injúrias os sumos sacerdotes de Deus? E Paulo disse: Não sabia, irmãos, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e a outra de fariseus, clamou no conselho: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. E levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a Saudodesca, para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-lhe, o Senhor disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciões e disseram: Conjuramos-nos sob pena de maldição e nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegassem aí, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse esse jovem que tem alguma coisa a lhe dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais do que 40 homens, dentre eles, andam armadas ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, e não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: Aprontai para as 3 horas do dia 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo neles
a Paulo, o levantou salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com os soldados e o livrei, informando que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo que notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei mandando também aos acusadores que perante ti digam, e se tiver outra contra, passe bem. Tomado, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram da noite a Antípadre. No dia seguinte, deixando os cavalos irem com eles, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. E o governador lida a carta, perguntou-me de que província era, e sabendo que era da Sicília, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Atos capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões a um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: Visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fizeram a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar, é potentíssimo Félix, por todos os agradecimentos, e queremos reconhecer. Mas, para que não te detenha muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouças por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma parte e promotor das sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e é o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo e, por isso, o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno, Lícia nolo tirou dentre as mãos como grande violência, mandando os seus acusadores que viessem a ti e dele mesmo fossem examinados. E poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: Porque sei que já vais para muitos anos que desta nação és juiz. Com tanto melhor ânimo respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que eu subi a Jerusalém a adorar, e não me acharam no templo falando com alguém sem amontinado o povo das sinagogas nem da cidade. Nem tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei dos profetas, tendo esperado em Deus como estes mesmos também esperaram, que me há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem como alvoroço, uns certos de judeus da Ásia, os quais convinha que estivessem presente perante ti e me acusassem, se alguma coisa contra mim tivessem. Ou digam estes mesmos, se acharam em mim alguma iniquidade, quando compareci perante o conselho. E não sei estar, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei. Hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor deste caminho, e quanto o tribuno Lísio
tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar Paulo e ouviu-o acerca de fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Esperando ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar, falava com ele. Mas, passando 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórtico Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Atos capítulo 25. Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia, a Jerusalém. E os sumos sacerdotes, principais dos judeus, compareceram perante ele contra Paulo e se rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém armando ciladas para o matar no caminho. Mas Festus respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia, e que ele brevemente partiria para lá. Os que, pois, disse: dentre vós tem poder, desçam comigo, e se neste varão houver algum crime, acusem-no. E, não se demorando entre eles mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem Paulo. Chegando ele, e rodeado os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Todavia, Festo, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: quero subir a Jerusalém e ser lá perante mim julgado acerca destas coisas? Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo, cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas, se nada há das coisas que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: apelaste para César? Para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficaste muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui, preso. E a respeito do que os principais dos sacerdotes e os anciões, os judeus, estando ali em Jerusalém, compareceram perante mim, pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos no dia seguinte, sem me fazer dilação alguma, assentando no tribunal, mandei que o trouxessem um homem. Acerca dele, estando presentes os acusados, nenhuma coisa apontavam daquelas que eu suspeitava. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca de sua superstição de um tal Jesus, defunto que Paulo afirma viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado a conhecimento de Augusto, mandei-o que o guardassem até que envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu também ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandato de Festo. E Festo disse: rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus
me tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas, achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizera, e apelando ele mesmo também para Augusto, tenho determinado enviar-lo. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei da Agripa, para que, depois do interrogado, tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Atos capítulo 26. Depois Agripa disse a Paulo: Permita-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual seja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se quiserem testificar que, conforme as mais severa seita das nossas religiões, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa por Deus feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, porque esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscitaste os mortos. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, eu obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre que indo então a Damasco com poder, a comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e os que iam comigo. E caindo nós todos da terra, ouvindo uma voz que me falava e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse: Quem é, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe de pé sobre os seus pés, porque te aparecer por isto para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas ou converteres a luz do poder de Satanás e Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se encomendassem e se converterem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuravam matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje, permaneço tanto testemunho como pequenos, mas alcançando o socorro de Deus, ainda até ao meio-dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas de Moisés disseram que haviam acontecido. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo, aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Está louco?
Está louco, Paulo? As muitas letras te fez delirar? Mas ele disse: Não deliro ao potentíssimo Festo. Antes digo a palavra de verdade e de um são juízo. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhes é oculto. Porque isto não fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse o rei Agripa a Paulo: Por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: Provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Dizendo ele isto, se levantou o rei e o governador, e Berenice e os que estavam com eles assentados. E apartando-se dali, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada fez digno de morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: Bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregando Paulo a alguns e alguns outros presos, e um centurião por nome Júlio, na corte Augusta. E abarcando-nos em um navio adramitado, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônico da Tessalônica, e chegando no dia seguinte a Sidom, e Júlio tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver amigos para que cuidasse deles. E partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Pofília, chegamos a Mirra da Lícia, achando-lhe ali o centurião do navio de Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar neles. E como muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmona, e, costeando-a, dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia, que é um porto, de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o vento sul, brandamente, lhes pareceu terem já o que desejava, e fazendo-se de vale, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nós deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas podemos ganhar o batel. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte. Amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de não salvarmos. Havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse:
Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitarei este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio que Deus há de acontecer assim como a mim foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de uma e outra banda do mar, Adríaco, lá pela meia-noite, suspiraram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braços. E temendo ir dar alguns rochedos, lançaram da polpa 4 âncoras, desejando que viessem o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo aos centuriões e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-os. Então os soldados cortaram os cabos do batel e os deixaram cair. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo: já hoje, o 14º dia, que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que a comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença deles, e partindo-o começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não reconheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveria encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixando-o ir ao mar, largando também as armas do leme e alcançando a vela maior do que vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar de 2 mares, encolheram ali o navio, e fixando a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes extorviu este intento e mandou que os que pudessem andar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns e tábuas e as outras coisas no navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Atos capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolhera a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo-a do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo que a víbora pendurada na mão, diziam uns para os outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não lhe o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E esperavam que viesse a inchar ou a cair no morto de repente, mas, tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou
benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, ou havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito por isto, vieram também ter com eles as demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. 3 meses depois, partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha e que tinha por insígnia Cortes e Polos. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Regis, e soprando um dia depois um verbo do sul. Chegamos no segundo dia a Puteoli, onde achamos alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com ele, e depois nos dirigíamos a Roma. E de lá ouvimos os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e as 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegaram a Roma, o centurião entregou aos presos ao general dos exércitos, mas a Paulo lhe permitiu morar por sua conta com os soldados que o guardavam. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntou eles. Ele disse: varões e irmãos, não havemos eu muito nada contra o povo ou contra os ritos paternos. Vim, contudo, preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os que, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime de morte. Mas, opondo-se aos judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mais algum. No entanto, bem quiseras ouvir de ti o que antes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declaravam com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-lo à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre os discordes, se despediram, dizendo, Paulo, esta palavra: bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai este povo e dize, de onde de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, e não maneireis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração estendam, e se convertam e eu os cure. Seja vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles o ouvirão. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grandes contendas. E Paulo ficou 2 dias inteiros na sua própria habitação, que a alugara, e recebia todos quanto vinham ver, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Deus abençoe.